Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso próximo objetivo, que é séries, que tem uma relação muito forte com a parte de sequências, tema que a gente já trabalhou, tanto de um jeito gráfico como um jeito formal. Então, como o primeiro passo, o que a gente vai fazer é realmente a gente se perguntar, bom, tá, vamos trabalhar sobre séries, mas o que é uma série? Ou seja, o que realmente isso vai implicar? Que relação tem consequências? Então, o que a gente vai fazer é uma motivação que vai ajudar a gente a ter uma boa introdução do que seria esta parte de séries. Sendo assim, vamos supor que temos uma sacola de infinitos números positivos. Temos um monte de números positivos. A parte importante aqui é que os números são positivos. E agora, se eu pergunto para vocês, se tomamos todos eles, qual será o valor da soma? Sim? Se eu pego e somo todo mundo, qual seria o valor da soma? Eu tenho certeza que a primeira coisa que a gente vai pensar, e isso acontece com todo mundo, a gente sempre vai pensar que a soma de infinitos números positivos sempre é infinito. Por quê? Porque estou somando infinitos números positivos. Isso que me diz minha intuição. Então, será que isso é verdade? Será que de fato isso é infinito? Então, a resposta é que não necessariamente, tá? Aí você começa a falar, ué, mas será que isso não é infinito? Aí você começa a pensar, não, mas espera aí, se eu começo a somar, vai me dar infinito. Mas lembre que são os exemplos que a gente tem em mente. Você vai começar a somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, com certeza isso dá infinito. Se você começa a somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, por aí vai, também dá infinito. O que estamos falando é que nem sempre dá infinito. Então, por essa razão, eu vou dar aqui um exemplo preliminar, no qual a gente vai tentar dar uma noção e uma resposta de por que isso não necessariamente está acontecendo. Então, vamos a pegar aqui um quadrado de lado 1. Então, se é de lado 1, a área é 1. Sim? Então, partimos do fato de que a área é 1. Tendo isso, então vamos agora tentar somar essa área, ou seja, vamos a quebrar essa área. Então, olha aqui, por outro lado, vamos a reescrever a área e vamos falar que A é igual à metade da área, mas a metade da metade, que seria um quarto, mas a metade da metade, que seria um oitavo, e por aí vai. Eu vou somando a metade do que sobra. Então, seria mais um oitavo, mais um sobre 16, não é? Mais um sobre 32, mais um sobre 104, e por aí vai. Então, poderia fazer isso até o infinito. Se eu parar em algum momento, se falar, não, me cansei, não vou cortar mais. Se eu parar, aí com certeza a área não pode ser 1. Mas se eu nunca parar, se esse processo for até o infinito, com certeza qual deveria ser a área? A área deveria ser 1. Mas observem também que neste processo a gente está somando infinitos termos. E esses termos são como? Positivos. Então, observação, estamos somando infinitos números positivos e observe que temos certeza, a gente tem certeza que neste slide, do jeito que a gente está fazendo, de um jeito gráfico, a gente tem certeza que estamos somando infinitos números positivos e temos certeza que a soma não vai para infinito. Então, este já é um exemplo, já quebrou nossa intuição. Já a gente sabe que isso não vai dar infinito. Repito, é claro que muitas dão infinito. Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso vai para infinito. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, por aí vai, isso vai para infinito, não é? Se eu pegar também qualquer, olha, aqui ficou com um 1, mas se eu colocar, por exemplo, qualquer número, por pequeno que seja, 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 mais 1 sobre 1000, vou colocar aqui 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000, e por aí vai. Se todos são iguais, isso também vai para infinito. A mais A mais A mais A, isso também vai para infinito. Então, olha, tem um monte que vão para infinito, mas são importantes que encontramos uma que não. Então, isso já me dá um monte de coisa para pensar, tá? Isso já me dá um monte de soma para pensar. E agora, além disso, olha, do anterior também a gente está vendo que essa soma de infinitos números,
a gente também tem um palpite de quanto dá a soma. A gente está encontrando uma soma de números positivos, essa soma é infinita e ainda estamos sabendo quanto dá a soma. Bom, temos pelo menos um palpite, não temos agora como comprovar isso, né? Mas vamos ter. Sendo assim, então, do anterior, temos que a gente tem como palpite que essa soma tem que dar 1, porque assim foi construída, né? Desse jeito foi que a gente viu. Então, esse tipo de comportamento quebra um pouco a intuição, porque realmente nossa primeira ideia deveria ser que isso iria para infinito. Então, nosso objetivo agora é tentar determinar quando se eu somo, quando somando um monte de números positivos, quando isso dá infinito ou não. Depois de que a gente já viu sequência, já temos um pouco mais de termos, uma linguagem um pouquinho mais formal, então já a gente pode se arriscar a falar de que a gente daqui para frente vai querer determinar quando essa soma explode, ou seja, vai para infinito, ou quando essa soma dá um numerinho, quer dizer, quando essa soma converge, né? Então, observemos aqui uma coisa. Para este caso, a gente viu aqui, acabamos de fazer uns exemplos que está dando infinito, e para este caso a gente está vendo que esta soma que está aqui, ó, esta soma que está aqui está dando 1, mas cada vez estamos somando números menores. Claro, aqui tenho que esse termo é A1, esse termo é A2, este é o número A3, mas se você olha, como estamos listando um monte de números, esse é o termo A4, A5, então, primeiro, se eu listo os números, já estou me dando uma noção de que o estudo vai estar bem ligado com a sequência, tá? Com uma sequência, olha, estou listando um monte de números. E para este caso, o limite quando n tende a infinito dessa sequência, quanto está dando? Não estou falando quanto dá a soma. Estou falando para onde vão os termos da sequência. Olha aqui não estou somando. A soma vai dar 1, mas estou falando os termos cada vez estão sendo menores. Eles cada vez estão sendo menores. Então, olha, o meio, o seguinte é 1/4, o seguinte é 1/8, o seguinte é 1 sobre 16, o seguinte é 1 sobre 32, o seguinte é 1 sobre 64. Então, os termos estão cada vez se fazendo menores. Então, o limite dos termos é 0. Vou escrever de outro jeito aqui. Este é o termo AN. Então, quem seria o limite quando n tem infinito de 1 sobre 2 elevado a n? Isso é 0. Dado isso, então vamos a deixar isso aí na mente, vamos a deixar aí boiando um pouquinho aí, de molho, tá? Então, isso é importante, já sabemos que é importante estudar esse tipo de somas. A anterior ideia me diz e me dá uma ideia de como fazer isso. Queremos formalizar isso. Então, vamos a pegar uma sequência, tá? Que vai ser a nossa lista de números. E então desejamos estudar essa soma de todos esses elementos. Sim? Então, como vamos chamar toda essa soma? Então, essa soma é a que vamos a chamar de série, tá? Vamos chamar de série. E essa série, vamos a anotá-la, vamos a ter uma anotação. A gente pode anotar assim, ou também, às vezes, dependendo for o caso, a gente não coloca o limite. Só indicando que estou somando toda a sequência, tá? Mas, em geral, para nosso caso, a gente sempre vai usar esta. Vamos anotar exatamente de onde vai e até onde vai, porque a gente está aprendendo, né? Então, para ganhar prática, a gente sempre tem que colocar do jeitinho certinho. Então, vamos a dar uma noção do que seria trabalhar com séries. Então, primeiro vamos a tentar usar essa anotação do jeito mais básico possível. Então, se alguém já sabe, tudo bem. Mas se não, então vamos fazer do jeito mais simples possível. O que vamos a ver, voltando aqui no slide, também observemos. A somatória é uma anotação que vai me falar a partir de onde eu conto. Aqui acabei de colocar o A0, porque na primeira soma aparece como se estivéssemos contando de A1. Mas agora, aqui embaixo, coloquei n igual a 0. Então, essas duas somas não estão fazendo referência. Então, se você começar a contar de A0, então sua soma tem que começar em 0. Se você começar a cortar de A1, sua soma tem que começar em 1. Por essa razão, você tem que ter muito cuidado com sua própria anotação. Para esta série que está aqui, eu decidi começar ela em 1. Então, a somatória desde n igual a 1 até n, como que a gente entende essa anotação? Então, você fala, se n for 1, então vai dar A1. E esse símbolo que está aqui é somatória. Então, seria mais. Então, se n vale 1, A1, acabou. Então, agora mais, tá? Aí você coloca mais. Aí você pula para o seguinte termo.
Se n for 2, vai ficar A1 mais A2. Se n for 3, A1 mais A2 mais A3. Aqui, se n vale 3. E por aí vai. Então, essa notação está simplificando essa soma. E a gente daqui para frente vai trabalhar bastante com essa notação. Tá? Então, como ferramenta, vamos a usar também uma outra notação, que vai ser as somas parciais da soma, ou soma truncada. Então, sabemos que esta notação que está aqui é uma soma infinita, mas a gente também pode falar cortar a somatória até certo ponto. Então, vou somar somente, vamos somar, por exemplo, só os 3 primeiros termos. Vamos somar somente os n primeiros termos. Então, vamos a ter uma notação para isso. Vamos falar, olha, cada vez que aparecer essa notação, vamos falar que estamos somando somente este certo pedacinho. Então, esse 1 vai ser somente o primeiro termo. Esse 2 vai ser os 2 primeiros. Esse 3 vai ser os 3 primeiros. E por aí vai. Então, o que a gente vai ter, então, é que os primeiros n termos, a gente vai chamar ele de AN, e esta também vai ser uma notação para os primeiros n termos. O que está falando? Olha, estou falando que I começa em 1 e vai até onde? Até N. Sim? Então, observem que aí tenho 2 contadores. Mas, na verdade, esse N aí é fixo. Sempre você tem que se fixar, olhar ou observar quem está variando na série. Neste caso, quem está variando aqui é o I. E o N está fixo. Então, até aí está pronto. Vamos chamar essas somas parciais como a enésima parcial soma da série. Então, agora vamos a dar a definição. E já sabendo isso, vamos a ter uma série, sabemos que essa é a notação de uma soma infinita, e vamos a chamar esse n sua enésima soma parcial. Observe que esse n, mesmo sendo uma soma parcial, cada vez que eu some por pedacinhos, cada pedacinho vai somar alguma coisa. E vou ter diferentes valores para cada n. Mas para este caso, já não vou ter uma soma, vou ter uma sequência. Na verdade, tem uma sequência de somas. E isso é importante. Então, esse vai ser um jeito muito bom e formal de definir quando a somatória converge. Claro, se eu consigo determinar uma fórmula ou uma expressão para a enésima soma parcial, então, tendo que já temos uma sequência e tendo que já temos alguma teoria que a gente já trabalhou para sequências, se esse n foi convergente, então o limite vai ser esse. Mas lembrem que o limite, quando n vai para infinito da somatória, das somas parciais, é exatamente toda a somatória. Então, estamos falando que se o limite das somas parciais converge, esse exatamente vai ser o valor da soma, que é exatamente por construção o que a gente acabou de ver, tá? Se isso não acontecer, então falamos que a série é divergente. Então, esta definição tem que ser muito, muito bem estudada e guardada aí. Assim, a soma da série é o limite da sequência das números parciais, como acabamos de falar. À medida que eu for cada vez somando mais e mais e mais termos da série, pois cada vez vou ficar cada vez mais perto do número desejado, do número que eu acredito ser o limite. Então, definimos que era séries, definimos que era somas parciais, temos já uma noção de por que estamos estudando todo este negócio e também temos uma noção de por que converge e quando converge. Tá bom? Então, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo.